Oiê. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Você? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado aí meu convite, de contar como foi sua trajetória e falar um Ah, pouquinho sobre. eu que fico agradecido pelo convite. Estou começando agora, né, a falar assim alguma coisa sobre magistratura, né? Antes eu estava fazendo outras coisas. Então, Uhum. fico bem feliz com a repercussão aí, com o convite, com tudo que está acontecendo, inclusive de você e de outras pessoas. Aí eu fico bem feliz porque me dá mais segurança para continuar. Bem Nossa, eu legal. vejo que é bem legal, assim, para quem está querendo essa jornada de concurso, magistratura, servidor. Eu vejo É, que tem muita coisa interessante, assim, né? Dicas e tudo mais. atualmente eu estou de férias, né, da magistratura. Mas aí a quantidade de postagens diminui um pouco, mas é isso, a gente tenta sempre ajudar mesmo e falar a verdade, né? Acho que esse é o norte aí que eu tento seguir na, em todas as postagens, as stories, as lives, é isso que Sim, eu tento seguir. sim, eu acompanho, acho bem legal, assim, até meio que psicologia também, né? Explica bem direitinho, horas, conciliação com tudo. Então, eu vou deixar aí para você começar a falar a sua trajetória, como que foi, enfim, até no estilo do seu perfil mesmo, do seu Insta. Tá, obrigado. Bom, não tem nada de muito assim excepcional, igual a gente vê algumas histórias, né, que são inspiradoras. Uhum. Eu estudei numa universidade assim bem mais ou menos, né, que é a Universidade de Mogi das Cruzes. Eu tive ótimos professores, mas ela não é famosa por ser assim como outras de ponta, né? Uhum. E na minha família já tinha o meu irmão que é juiz do trabalho desde 2006. E ele, curiosamente, ele passou no concurso quando eu comecei a faculdade. E aí, como meu pai tem escritório de advocacia, logo no meu primeiro semestre eu já estagiava no escritório do meu pai. E recebia muito mal, né? Só que eu aprendi bastante porque eu conseguia seguir todos os processos do início ao final. E acho que esse foi o maior aprendizado. E aí, quando eu terminei a faculdade, passei no AB no nono semestre, né? Que foi a primeira prova que foi autorizada. E aí eu fiquei me achando. E aí isso tem uma grande repercussão lá na frente. Porque eu terminei a faculdade, peguei meu AB, e foi ao mesmo tempo que eu comecei a, a jogar rugby, né? Eu conheci rugby na mesma época, no último ano da faculdade, e aí eu entrei de cabeça no esporte e larguei um pouco o direito. Eu trabalhava, mas a minha vida era jogar rugby, só. Eu fiquei por três anos jogando rugby, assim, 3 ou 4 anos jogando rugby intensamente, de domingo a domingo, Campeonato Brasileiro, Paulista, viajava para jogar e etc. E isso aí acabou atrapalhando muito na minha preparação, né? Porque eu tinha a ideia de ser juiz do trabalho, muito por causa do meu irmão, né? Porque Uhum. para a gente era uma coisa totalmente inacessível. A gente achava que era para gênios ou para pessoas que eram fora do comum. E aí, quando meu irmão passou, ficou uma coisa mais palpável. E aí eu sempre tive essa ideia, e aí quando eu me formei, eu acabei perdendo o foco. E, e aí eu tive uma lesão no ano que eu completei 3 anos de atividade jurídica. Tinha 3 anos e meio de atividade jurídica, mais ou menos. E aí foi o momento que aí eu consegui focar. Olha.
E aí, quando eu me recuperei da lesão, aí já era tarde demais, porque aí eu já tinha passado na minha primeira fase, primeira fase, né, que foi no TRT2. Então, eu comecei a estudar em outubro de, outubro de 2014. Eu lembro da data porque foi. Eu joguei o campeonato inteiro como titular e quando chegou na hora de jogar as semifinais, final, ia ser televisionado e tal, eu me lesionei. Então, eu perdi as finais. E eu fiquei bem baqueado, assim, mas eu consegui canalizar toda a energia para os estudos. Uhum. E aí eu me inscrevi, o primeiro concurso que eu me inscrevi, mas acabei não fazendo a prova, foi o TRT1, do Rio de Janeiro. Só que, para você ter uma ideia de como eu era ruim de concurso, eu não tinha nem lido o edital direito. Então eu só paguei a inscrição e tinha uma instrução de mandar duas fotos 3x4 que eu não enviei por correio. Minha inscrição foi indeferida. Nossa. E eu tinha comprado passagem, etc. E aí, por coincidência, alguns meses depois, ou algumas semanas depois, abriu o TRT6. E aí eu consegui, em vez de cancelar a minha passagem, eu consegui transferir para Pernambuco, né? E aí eu fui para Pernambuco e tal, foi minha primeira prova. E na minha semana de prova, como todo bom concurseiro iniciante, eu estava totalmente perdido, estudando Maurício Godinho Delgado e lendo sinopse de administrativo, assim, porque eu não sei até hoje. E aí era a banca era FCC, né, que gosta muito de dar aquelas rasteiras, Sim. e eu fui muito mal. Eu sabia no meio da prova que eu tinha ido mal. Resultado foi que eu tirei 60 ou 61 pontos, e a nota de corte foi muito baixa, foi 66, 67 pontos. Mas mesmo assim eu fiquei muito triste, porque mesmo sendo o primeiro concurso e tal, porque eu sabia que tinha muita coisa errada nos estudos. E eu tinha mais um dia ou dois lá em Pernambuco, por causa do voo que eu consegui, e eu não saí do hotel. Eu estava de frente para o mar e eu não saí do hotel. E o que eu fiz foi, eu não lembro se eu estava com notebook, alguma coisa assim, eu comecei a pesquisar sobre rotina de estudos. E eu me deparei na época com um artigo de 8 páginas do Mauro Schiavi, ele ensinando todas as fases de como estudar. Eu não sei se existe ainda, se é fácil de encontrar, mas é muito bom, foi um norte inicial, assim, para eu começar mesmo. E essa prova foi em janeiro de 2015. Foi, acho que no comecinho de janeiro de 2015, estava no recesso ainda. Ou próximo do recesso. E aí, quando eu voltei, aí eu já mudei totalmente minha rotina de estudos. E aí eu fiz mais ou menos o que eu passo lá no Instagram. Foquei em direito do trabalho, em processo do trabalho, e peguei ali algumas matérias. No Google ainda aparece. Que bom. Já fiquei pensando também. É um bom artigo, é um bom norte para quem. Acho que são 8 páginas mesmo. Foi bem marcante para mim esse artigo, esse material. E Vou aí procurar, Nath. é uma boa procurar isso aí. E aí, logo em seguida, abriu o TRT2 em 2015 e a prova era em março ou abril de 2015. E aí, eu Aquela tinha nota comentado, de corte 85? a nota de corte foi 79, Ah, tá. eu acho. Ah, foi Eu não tenho certeza. 86, eu acho, né? Que teve uma, a última. Isso, Verdade. E aí eu fiz essa prova de 2015, né? E aí eu fui aprovado para a segunda fase. E eu já, por esse artigo do Mauro Schiavi, e também outra coisa que eu fiz, que foi muito legal, que foi complementando esse artigo inicial do Mauro Schiavi, foi entrar em sites, não de grandes cursos, mas dos cursos de tamanho médio ali, cursos mais específicos da magistratura trabalhista, não importa o tamanho, e pegar os depoimentos dos aprovados. Né? Porque eu acho que quando a pessoa é aprovada,
ali naquele momento, ela não tem nenhuma pretensão de nada. Ela tá só ali do alto da felicidade dela, querendo falar o que dá certo. E aí eu fui filtrando o que eu poderia encaixar na minha rotina e filtrando o que eu não conseguiria encaixar na minha rotina por conta de trabalho, ou por eu não achar que não ia dar certo mesmo. Aham. E aí foi o que me ajudou a ser aprovado nessa primeira fase, né? E aí eu fui para a segunda fase e foi bem, foi razoavelmente bem, mas eu escorreguei numa questão que acho que era, vocês vão ouvir alguns cachorros no fundo, mas Vai lá. Acho que eles estão dormindo. e eu acabei escorregando nessa segunda fase por conta de uma, assim, eu acho que é um caminho natural mesmo. Você vai ser reprovado. A reprovação é para te ensinar algumas coisas mesmo. Então, de toda a reprovação, eu tentei tirar alguma lição. Uhum. E a lição que eu tiro dessa segunda fase que eu fui reprovado, então é no mesmo fim de semana, né? Acho que não sei se todo mundo sabe, no mesmo fim de semana, a discursiva e a sentença. E aí, primeiro eu vou corrigir só a discursiva e depois a sentença. Você tem que tirar a média de 6, né? E eu tirei 6, 6 e 5,5. E então eu fiquei por meio ponto. E eu tenho certeza que foi por uma questão do layoff. Não sei se vocês já viram essa questão. O que é layoff? E na época eu não acompanhei as novidades da semana. E aí eu não fiz um estudo de banca muito bem feito. Na verdade, eu comprei um estudo de banca, eu não fiz o estudo de banca. E isso acabou me prejudicando porque era um artigo de um dos examinadores, né, falando sobre layoff, falando sobre, na época, do programa de proteção ao emprego, que era uma medida provisória da Dilma na época. E eu não acompanhei isso. E, para você ter uma ideia, teve gente que foi aprovada, porque lá no caminho do hotel para o local de prova, ouviu na rádio CBN. Então, teve gente que conseguiu ser aprovada por isso. Mas a minha sentença, assim, com toda a humildade do mundo, eu fui muito bem. E aí eu estava muito confiante. Só que aí teve essa reprovação. Depois eu fiz o TRT 15, mas foi muito descompromissado, assim, sabe? Não era não sei, acho que não casou um momento bom dos meus estudos, eu não consegui fazer aquele direcionamento, foi também em 2015. E aí começou uma crise econômica e aí eu caí num outro equívoco, né? Que se eu puder dar essa dica, principalmente nesse momento que a gente está sem concurso, Certeza. não cair nesses boatos, nessa. Primeiro que eu nunca acompanhava, abriu o edital de remoção no tribunal X ou Y. Eu não estava nem aí. Porque eu estava lá curtindo a minha jornada. Né? Minha advocacia estava melhorando dia a dia com os estudos. Eu ia atender os clientes, eu tinha muita confiança, muita firmeza. Começou com o decorrer do tempo, eu estudar cada vez mais rápido, demandar cada vez menos energia, dominar muito melhor os assuntos. Lógico, tem aqueles dias ruins, tem os dias bons, mas nada que a gente não conseguisse ali administrar. Uhum. E aí, depois do TRT 15, eu acho que eu fiquei por um ponto no TRT 15, mas eu não liguei muito, assim, sabe? Foi uma prova que eu não estava muito ligado. E aí eu comecei a cair nessa boataria, né, e esses boatos acabaram tirando muito a minha concentração, meu foco, e eu comecei a falar, será que a magistratura estadual não é melhor e tal? Até veio essa decisão unificada também, né? Nessa época. Não, foi antes, foi antes. Ah, tá. Aí em 2016, aí abriu a Trinca, que seriam os concursos que eu mais queria passar, que eram TRTs 1, 2 e 3. Foram 3 finais de semana seguidos, né? Então, acho que o primeiro era o TRT 3, depois era o TRT 1 e por último era o TRT 2. E teve o Se eu não me prazo, engano,
Ou foi em 2015? Teve o 4, mas o 4 foi um pouquinho depois. E eu Ah, não queria fazer porque não era o meu foco pela distância e tal. entendi. E, e aí eu fiz o TRT, os três, né? A prova do TRT 3 foi anulada, né? A prova do TRT 1, com todo respeito, né? Mas, assim, eu queria muito passar no Rio de Janeiro, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas quando eu fui pensando, se eu passar aqui, eu tenho condições de passar, e eu for morar aqui, eu não sei se eu vou gostar, sabe? E, e para ter uma ideia, na prova, no domingo da prova do Rio, tinha manifestação do impeachment da Dilma, né? Sim. Então é muito importante falar isso, porque isso vai interferir numa decisão que eu tomo depois. Aí depois eu fiz o TRT 2 e o TRT 2 aí foi aquela tranquilidade. Sempre gostei muito do TRT 2, das provas e por ser próximo de casa, né? Eu não tive que me mudar de cidade. Uhum. E aí fiz as 3 provas e fiquei ali esperando o resultado. E aí os boatos, né, de crise econômica, impeachment, começaram a vir para os concursos. E na época não era Instagram, e era grupos de Facebook muito fraco e fóruns. Os fóruns eram que pegavam muito forte. Correio Web, né? E correio web e tal. E assim, muita gente no correio web colocava lá a nota de corte dos concursos lá no alto para te deixar triste. Tinha muita sacanagem, assim. Então eu não ia muito. Eu sempre fui meio que blindado para essas questões, assim. Mas chegou um determinado momento que esses boatos começaram a furar a minha blindagem ali. E aí, quando eu estava esperando o resultado da objetiva, eu tinha uma nota assim razoável para passar, não estava lá assim com 85, 86, mas estava com uma nota razoável para passar. E aí eu falei, eu vou estudar para magistratura estadual. Desisti, eu nem acompanhei mais notícia do concurso. E o TRT 2 ele tinha uma tradição de demorar bastante para corrigir, porque eles não contratam banca e etc. E aí eu comecei a estudar, só que não sei por que eu resolvi estudar matérias que iriam me ajudar na advocacia ou que tinham alguma ligação com a magistratura do trabalho. Então eu não comecei direto em penal, Uhum. processo penal, etc., eleitoral, né, ambiental. Eu comecei com tributário e processo civil, principalmente porque o processo civil novo tinha acabado de entrar em vigor. Então, e eu falei, vou dominar o processo civil o mais rápido possível para se vier uma prova de magistratura estadual. Fiz uma prova de procurador municipal, de município de Mauá. Eu acompanhei mais ou menos o resultado, porque nesse período saiu o resultado da prova. E eu fui aprovado para a segunda fase do TRT 2. E eu tinha 3 semanas para estudar. Eu não tinha feito nenhuma sentença, nenhuma discursiva, não acompanhei novidades legislativas, nada. E aí esse foi o único período que eu estudei de sábado, né? Então eu sempre estudei de segunda a sexta. Sábado e domingo eu tinha de descanso total. E conciliava com o trabalho era meio período, eram 6 horas de trabalho, mas dava para conciliar. E aí eu estudei de sábado para poder dar conta da sentença e das discursivas, né? Contratei um serviço de correção individualizada pela primeira vez. O de discursivas fez toda a diferença na época. Não existe mais o curso que eu contratei, não existe mais, mas o curso de sentença foi frustrante. A primeira sentença que me passaram para fazer era o TRT de Goiás, salvo engano. Que, salvo engano, era um caso de assédio sexual, e lá na época um dos examinadores tinha criado uma tese de constelações de indícios, né? E que basicamente não havia prova do assédio, mas havia todo um entorno jurídico, um entorno de fatos ali
demonstrando que poderia haver um assédio e tal. Só que não era o perfil de prova do TRT2, e eu sabia disso, né? E, e aí eu fiz a sentença pensando na minha prova, não no TRT de Goiás. Uhum. E aí eu recebi uma devolutiva assim, você está muito longe de ser aprovado, pode esquecer, sua sentença é infantil. Não, E escutou. aí eu tinha mais assim, umas 4 ou 5 sentenças para correção, e eu deixei de lado, né? Deixei de lado esse serviço e fui estudar por mim mesmo. E, e aí, aí eu fiz eu mesmo o estudo de banca, que foi um diferencial. Eu, falei, eu fiz o estudo, não contratei ninguém para fazer, eu estudei a banca, mas eu tive que contratar na vez anterior, comprar um estudo de banca, por quê? Porque aí você sabe como funciona. Então é tudo um processo mesmo, né? E aí eu fiz esse estudo e deu certo, porque 2 das questões eram de artigos dos examinadores. Esse estudo que eu fiz direcionado para a magistratura estadual deu certo, porque teve uma questão que envolvia tributário, teve outra questão que envolvia CPC novo, então eu estava muito bem. E aí eu tive acho que a segunda maior nota na discursiva, e aí eu estava tranquilo quanto à sentença. E aí, assim, na sentença eu tirei a maior nota, fiquei aguardando, né, aquela ansiedade, e assim, você vai aqui meio, esse período que você espera corrigir a sentença é muito estranho, porque você está estudando, mas você não está ali 100% focado, né, Uhum. acaba tirando um pouco o foco. E aí, quando a prova para a sentença, aí, assim, eu nunca tive nervosismo de prova, nunca tive. Então, eu tive o nervosismo de prova para a prova oral e eu não soube lidar. Foi a primeira vez que eu tive nervosismo, eu nem sabia o que estava acontecendo. E foi um período bem difícil para mim, sem eu perceber. E ali naquelas 24 horas que antecedem, né? Aí eu Uhum. fiquei bem nervoso mesmo. Eu consegui estudar, consegui fazer tudo direitinho, mas eu não conseguia comer. Né? Eu nunca tive nada disso, em nenhuma ocasião. Então foi uma surpresa muito grande. Não soube lidar mas aí deu tudo certo. Fui muito mal na prova oral. Eu fiquei bem preocupado de ser reprovado. Mas assim, estava um clima tão amistoso, eram 125 vagas, foram 15 para a prova oral só. Sendo que um dos juízes já era juiz do TRT2 pelo aproveitamento que teve do TRT4, aprovou mais, né? Só que, como ele estava com medo de perder o cargo, porque teve uma impugnação lá, esse aproveitamento, e aí ele fez a prova de novo. E então estava um clima muito amistoso. O ministro Cláudio Brandão, que foi o presidente da banca da prova oral, ele falava toda hora: eu quero que você fale mais informal, e eu não conseguia, pelo nervosismo eu fiquei, e isso acabou prejudicando bastante. Porque prova oral não é conhecimento, né? O conhecimento você já demonstrou. Postura, saber lidar com a pressão e etc. E eu não soube demonstrar isso muito bem. E aí eu não fui muito bem na prova oral, mas deu tudo certo, foi aprovado e aí teve a última fase do concurso, né? Que aí pela crise econômica a gente estava com medo de não tomar posse. Então demorou 6 meses para a gente tomar posse, mas foi um período também muito bom para adaptar e tal, adaptação, para dar aquela relaxada, tirar umas férias e tal. E basicamente assim, foi isso. Né? Eu não fiz muitos cursos, né? E na minha época ainda existia cursos presenciais, que hoje em dia faz um Sim. pouquinho de falta. Né? É. Nossa, então foi meio em trancos e barrancos, né? Vai, não Foi. vai. Mas acho que é normal de todos, né? Assim, todos os aprovados do meu concurso, que eu conversei na época, teve gente que demorou mais de 10 anos, né? Tinha gente que era assim, sabe, aquele famoso que
faz materiais bons e tal, foi aprovado no concurso, aí você vai lá e conhece a pessoa que ajudava muito, né? Então, foi bem legal. O pessoal que foi aprovado comigo foi bem bacana, aí tem aquela turma, o WhatsApp e tal. E o que eu acho mais legal, que eu percebo do seu Instagram e de outros, que não existe, assim, não existe tanta concorrência, essa ideia de concorrência. É mais uma ideia de cooperação, né? E eu só fui sentir isso quando eu passei para a prova oral, porque a gente montou o nosso grupo de WhatsApp, a gente fez os nossos materiais para a prova oral e tal, todo mundo junto. E isso é bacana, porque acaba que um acaba ajudando o outro e cada um vai ter o seu momento de ser aprovado, né? Acho que essa é a ideia mesmo. Entendi. Assim, então, mais ou menos resumindo, você não tinha assim um roteiro certinho de seguir todo dia de estudo, todo dia você estava 2 horas, 3, alguma coisa assim, ou você Não, chegou a... tinha. Depois dessa virada, né, do Mauro Schiavi, do artigo lá que eu disse, e dessa colheita aí desses depoimentos, aí eu fiz um cronograma mesmo de estudos. Comecei assim, ó, queria esgotar direito do trabalho e processo do trabalho o mais rápido possível, né? E deixava 1 ou 2 dias da semana para processo civil, e na época acho que era administrativo, porque administrativo eu precisava de uma base muito rápida. E basicamente era isso, dava 2 dias da semana direito do trabalho, 2 dias da semana processo de trabalho e um dia da semana eu dividia processo civil e administrativo. E aí, quando eu esgotei essas matérias, né, aí que eu fui realmente fazer uma divisão um pouquinho melhor durante a semana com todas as matérias. Mas assim, eu fazia, assim, você tem que lidar chega um momento que você tem que lidar muito com o cansaço, né? Chega um momento que você não aguenta mais ver sinopses ou coisa escrita ou doutrina pesada. Chega um momento que você está cansado mesmo, você não aguenta mais fazer questão. Então, eu sempre tinha um curso em videoaula ali, uma matéria isolada, ou mesmo quando começou a advocacia aí bem, né? Ou um curso completo, né, para caber no bolso. E aí eu ia conciliando, né, tanto materiais escritos, quanto questões, lei seca e vídeo. O vídeo eu utilizava assim como um recurso para lidar com cansaço, para deixar o estudo um pouco mais leve e não perder aquele dia. Mas eu tive, assim, acho que a principal ideia, eu não gosto muito de cronograma. Não gosto mesmo de cronograma pronto, né? Eu acho que você tem que montar o seu cronograma. Eu acho que você tem que ter um norte. Então, o norte que eu sempre, que eu imaginei, né, que eu peguei do Maurice Chiavi, e que eu vejo até hoje, é que direito do trabalho e processo de trabalho, você está fazendo prova para uma justiça especializada, você tem que ser especialista, né, em direito do processo de trabalho. E a primeira fase já dá a entender isso, porque normalmente são 40, 45, 55 questões de direito do trabalho, direito coletivo e processo de trabalho. Se você gabaritar todas, que é o que se espera, né, você já tem 55 pontos. Então, foi esse o inicial, esse era o início que eu queria atacar. Mas aí depois eu ia fazer, eu nunca também gostei de fazer questões por fazer, então hoje eu vou entrar no que concursos e fazer processo civil. Não, eu fazia uma prova inteira, né? É que hoje em dia é um pouco, fazia a prova inteira. Por quê? Hoje em dia é um pouco mais difícil para vocês porque não tem provas atuais, né? Então fica muito difícil. Tem algumas pessoas que estão fazendo simulados, gratuitos, pagos, etc. Eu acho legal. Por quê? Aí você vai ver realmente onde que você está mal. E aí você ajusta o seu cronograma de acordo. Não adianta ficar lá com 1 hora por semana de direito previdenciário, se chega
no seu simulado você não acerta nenhuma. Então você tem que aumentar um pouquinho ali e sacrificar uma que você está muito bem, né? E assim vai, você vai adequando conforme o simulado. Eu fazia simulado normalmente de semana de mês a mês, né? Um simulado por mês. E o que eu fazia era o seguinte, eu anotava ali, fazia símbolos, né, na prova, para identificar a que eu realmente sabia e a que eu chutei. Uhum. E as que eu acertava, eu descartava, deixava de lá, acertei, bacana. Normalmente, quando você acerta, você está bem consciente, né, da objetiva, o que você acertou. As que eu errava ou chutava, eu pegava o capítulo inteiro para estudar. Então, se é capítulo lá de auxílio-doença, eu ia estudar o capítulo inteiro de auxílio-doença. Tanto a lei, quanto a doutrina, etc. E aí eu voltava lá e eu fazia o meu próprio comentário da minha própria questão. Uhum. E aí eu ia ver no meu material. Tá no meu material? Não tá. Então eu vou incluir esse meu comentário no meu material. Não no caderno de erros, né? Acho que um caderno de erros fica um negócio meio negativo, assim, o meu caderno dá vergonha. E, queira ou não, você tem que deixar de uma maneira organizada ali para você rever aquele conteúdo, para você não errar mais ele, né? Então, eu colocava no meu material. Como eu fazia caderno, então eu fazia fichas, né, desses comentários, né, dessas questões, eu fazia fichas e colocava no meio do meu caderno, como uma anotação ali. E acho que essa criatividade, cada um criar o seu método é o que vai fazer a diferença. Não adianta pegar um negócio pronto do método, assim, com todo respeito, mas não adianta pegar um negócio pronto do método X ou cronograma Y, porque não serve para você. Às vezes o cronograma, eu, por exemplo, não conseguiria seguir um cronograma que me dissesse para estudar no sábado. Né? Eu não iria seguir. Não adianta. Certas coisas eu não iria abrir mão. Então compensa na semana. Mas aí eu estudar 4 horas e meia, 5 horas na semana, provavelmente eu não ia aguentar por muito tempo. E acho que o segredo é você conseguir manter essa rotina por muito tempo. Todo dia, né, com poucos dias de descanso por ano, né? Recesso só, talvez, não sei. E eu acho que esse é o segredo, é a constância mesmo, né? Não tem outra palavra. Chegou a ler assim doutrina capa a capa ou só pontualmente? Não, eu lia sempre capa a capa. Sempre capa a capa, sempre. E muito por um negócio de curiosidade mesmo, por gostar de ler doutrina. E, e acho que por isso que eu tinha um pouco mais de dificuldade e não gostava de primeira fase, não gostava mesmo, e tinha mais facilidade com as outras fases, né, discursiva e sentença, porque é um conteúdo mais profundo, mais gostoso, né, de estudar. E também porque interferia muito mais na minha advocacia, na minha escrita de petições, etc., do que se a gente falar de ficar decorando leis, decorando lei, né? Mas eu lia bastante e, assim, principalmente as de direito e processo de trabalho, né? E uma outra coisa, assim, que eu acho bem legal, que é difícil de a gente ver, é que eu estou vendo os meus livros aqui para ver se tem algum para indicar. Mas, por exemplo, eu li Maurício Godinho Delgado, capa a capa, fiz meu resumo, ou meu grifo lá. Eu fazia resumos, né, mas não é regra isso. Fez seus grifos e tal, criou um material do Maurício Godinho Delgado. Enfim. Eu vou revisar esse material apenas. Mas quando eu precisar aprofundar, né, num conteúdo, eu não vou pegar, por exemplo, outro livro, por exemplo, da Volha e ler o livro da Volha. Você já leu um curso de Direito do Trabalho, você já está aprofundado nele. Então eu vou ler um outro livro, por exemplo, um livro do Sérgio Pinto Martins de Trabalho Doméstico, para aprofundar num tema específico. Ou outro tema é contratação na multidão, que deve estar por esse lado,
da JH Mizuno lá, para falar sobre uberização, pensando numa segunda fase, né? E assim por diante. Então, você vai, depois que você esgotou o material lá o seu material de processo civil, por exemplo, você vai pegar algum livro específico, falando de princípio da cooperação, que eu tenho aqui, ou falando de capítulos de sentença, né, que foi uma das questões da minha prova. Então, você vai fazendo ampliando o seu leque e aprofundando nos temas. Não adianta ficar lá só no curso de direito do trabalho, ou só no processo de trabalho, porque isso não vai adiantar. Agora, você não vai também ficar aprofundando em fator previdenciário, porque dificilmente isso vai cair na sua prova de segunda fase, né? Então, isso eu estou falando mais para a segunda fase. E eu gostava muito de fazer isso, o estudo mais aprofundado. E aí, por isso que a objetivo era meu ponto fraco. Então, para a segunda fase, você diria que o que ajudou foram essas leituras aí, esses aprofundamentos. Sim. Acha que revista da LTR faz diferença? Isso eu voltei a assinar, né? Eu parei de assinar há um tempo. Eu sempre assinei, eu tenho aqui acho que uns 50 revistas, algumas eu herdei do meu irmão, né? E eu voltei a assinar recentemente, vale a pena, mas é que eu não indico tanto assim, que tem uma questão que é o bolso, né? Ela não é uma revista muito barata. Então, assim, às vezes você pode acompanhar veículos, sites gratuitos mesmo, como Migalhas, Conjur, agora tem algumas editoras, né? A Método, a JH Mizuno, que tem artigos específicos sobre temas específicos, né? Não tem aquele rigor formal, né, de um artigo da LTR, mas tem o seu valor de conhecimento também. Então, eu usava, né, mas é que mudou um pouquinho a linha editorial da época que eu estudava para concursos para hoje, né? Então, essa pequena mudança na linha editorial talvez não faça com que a revista seja 100% aproveitável para concurso, como era antes, mas ainda assim é um ótimo material. Se couber no bolso, eu aconselho acompanhar assim. E até porque eu acho que tem uma outra questão, né? Que se você ficar só nos livros de cursos de 1.500 folhas, você não vai ter tanto sentimento de conquista quanto você pegar uma revista da LTR, terminar de ler ela, pegar um livro específico, como eu falei, Contratação na Multidão, que é um livro de 100, 150 folhas, 150 páginas, e ler ele, você tem essas pequenas vitórias, né, vão acabar ajudando. Tem uma pergunta aí? O nome da revista. Revista da LTR, da editora LTR, né? Isso. Você entra lá, editora LTR, daí você pode comprar uma assinatura anual. Anual, né? Acho que eles vendem os avulsos, mas aí não fica mais caro ainda. E sempre nas entradas, para quem está começando agora, né? Sempre nas entradas ali dos concursos tem aquela banquinha lá do pessoal vendendo livros e tal, e sempre tem as revistas LTR lá para vender. E eu adorava isso. Eu saía pobre de cada concurso, devendo cartão de crédito até o ano que vem. Eu saí dos congressos da LTR que tinha, né, de junho, em São Paulo. Bem bacana, né? E, assim, eu acho que os concursos vão voltar, invariavelmente, não tem como evitar. A movimentação já está grande. Eu evito falar muito sobre isso, né?
O livro do professor Homero, tem uma pergunta, né? Saiu agora o novo, só que, assim, eu acho muito bom. Tem temas que só ele fala, tá? Então é uma boa. Mas é um livro muito grande se você estiver pensando em concurso. 5 volumes para, eu acho que são 5 volumes para direito do trabalho, 5 para processo. O meu está para chegar. É uma boa, é bem caro, né? Mas vai ter alguns temas que ele vai ficar devendo um pouquinho porque ele não fala. Eu acredito que o melhor mesmo é o Godinho, porque logo na primeira fase, os princípios, elementos da relação de emprego, princípios de direito coletivo, utilizam o nome que está no livro dele. Então, acho que não tem muito como fugir. Se você optar por Volley ou por Henrique Correia, você vai ter que estudar direito do trabalho, complementar pelo menos esses temas, né? Princípios, elementos da relação de emprego e direito coletivo, pelo Godinho, porque vai precisar. Eu sei que a linguagem às vezes atrapalha, né? É um estudo meio pesado, né? Principalmente quando a gente fala de direito do trabalho, tem um ar de mais simplicidade, mas vai precisar complementar aí. E o processo do trabalho? Bom, o processo de trabalho, eu usei o Carlos Henrique Bezerra Leite, mas o Ellison Miessa, na época, não tinha um curso tão completo como hoje. E eu acho que é o melhor, assim, quando a gente fala em concurso, ele tem a profundidade, mas ele tem a linguagem para o concurseiro ao mesmo tempo, né? Na minha época era só TRT e MPU, né? O livro dele, e aí foi crescendo, crescendo, e agora está esse curso bem completo. Então eu aconselharia o Ellison Mies. O Mauro Schiavi também é um bom livro, mas tem que tomar cuidado com alguns posicionamentos em execução, por exemplo, de fraude de execução. Ele tem posicionamentos que talvez algumas bancas não vão aceitar. Então, se for optar por ele, tem que ir consciente disso, né? Que tem alguns posicionamentos um pouquinho minoritários, assim. Entendi. E o estudo da banca, você acha que foi essencial também na questão lá no TRT2? Sim, eu falo, todos os cursos, todos, né, os 2 cursos, né, que eu fiz, eu falo isso, eu falo abertamente, estudo de banca é o diferencial. Então, basicamente, o que você vai fazer procurar no Google por artigos do artigos, qualquer produção acadêmica daquele examinador, né? Então, são 2 examinadores, vamos falar de regionais, né? Que provavelmente são os próximos. 2 juízes, né? Os embargadores, normalmente os embargadores do trabalho, e um advogado. E aí procurar por artigos dele, produção acadêmica. Se tiver livros, e for possível, leia os livros, né? Eu sei que tem pouco tempo, mas às vezes é possível. Se for um livro específico, de algum tema específico, dá para estudar. E dos desembargadores, pegar cada tema de direito do processo do trabalho, então eu pego lá, princípios de direito do trabalho, pego cada um dos princípios, digito filtro, né, coloco aqueles filtros, né, princípio da proteção, coloco lá princípio da proteção pelo nome do embargador como relator. Princípio da continuidade da relação de emprego e assim por diante. Aí vou para relação de emprego, pego as súmulas, né, correspondentes, então continuidade da relação de emprego, súmula 212, procuro por súmula 212. E assim por diante. Quando eu chegar em relação de emprego, tem a súmula 386, que é do policial militar. Procura por ela também, qual que é o posicionamento. E assim por diante. Aí vai para o processo de trabalho, vai fazer a mesma coisa. E focar principalmente agora, nesse período, né? Se vamos supor que abra um concurso nos próximos meses, procurar por temas, principalmente focar nos temas controvertidos da reforma trabalhista, são praticamente todos, né? Então, arquivamento, honorários advocatícios, todos esses temas, e aí você vai fazer o seu material por temas, né? E aí você vai revisar ele. E isso vai ser um norte.
é um norte, não para bajular ninguém, né? Não é para falar, olha aqui, eu sei o seu posicionamento, que bacana que você é. É um norte, né? Para você não ser pego no contrapé e vir uma questão layoff, vistos, etc., certo sobre vistos, etc., e você não saber o que está sendo falado. É para você ter maior nível de previsão sobre o que pode vir na sua prova. Não é para bajular ninguém. E o outro efeito prático do estudo de banca é que, quando você tiver a sua dissertativa, principalmente, ainda que você coloque o entendimento contrário ao dos componentes da banca, você vai citar esse entendimento dele, demonstrando que você conhece o entendimento do componente da banca e demonstrar respeito por esse posicionamento. Então, são esses os dois efeitos práticos. Prever e demonstrar respeito ao eventual posicionamento. Né? Basicamente é isso. E prova de sentença, o que você... O cursinho que você comentou ainda existe? A gente fez uma aula bônus ontem, né, de discursivas, mas o curso de sentença a gente já está no relatório, agora a próxima semana já começa a fundamentação. Tem uma pergunta ali, professor. Nas provas orais, como e são os estilos de perguntas? Coisas mais do dia a dia de um juiz ou coisa mais histórica? Nenhum dos dois. Funciona da seguinte forma. Na verdade, assim, alguns temas pode ser alguma coisa mais de dia a dia, né? Como, por exemplo, um dos meus colegas pegou um ótimo, né? Depende do ponto de vista. Para mim é ótimo. Pegou lá um tema que era remuneração e salário, um dos temas, né? Então, você vai 24 horas antes da sua prova oral, você sorteia os pontos, né? Normalmente vai ser um número lá, e esse número corresponde a 3 temas. Normalmente um tema é um tema mais legal, de trabalho, processo de trabalho. O segundo tema vai ser alguma coisa de processo civil, administrativo, constitucional. O terceiro tema vai ser sobre alguma matéria periférica. Normalmente é isso. E eu peguei, por exemplo, direitos sociais, não, ordem social na Constituição Federal, coligações de empresas nas sociedades anônimas. Nossa. E diretivas na União Europeia. Achei chato. Baba. Então, a minha prova oral ela foi um pouco mais teórica, um pouco mais pesada, né? Só que aí você tem alguns jeitos de trazer, alguns macetes de trazer a prova mais para um campo mais confortável, né? Mas normalmente são questões teóricas. Qual que é o perfil da prova oral? Imagina que você está ali no momento definidor da sua vida profissional, né? E te pergunta remuneração e salário. E você dá um conceito, remuneração, salário, etc. Aquela remuneração básica, 1 hora e mascar, 457, CLT, coisa bem simples. E aí o examinador fala, tem certeza, doutor? E aí você já desmonta, né? Então, esse tem certeza, quando ele é bem feito, ele vai acabar te minando ali a sua firmeza na hora da prova oral. Então, basicamente, a prova oral não é tanto uma prova de conhecimento, é uma prova de postura mesmo. E tem várias questões, aqui prova oral é uma prova bem específica, né? Mas, assim, tem determinadas perguntas que você não vai saber e você tem que falar que não se recorda de uma maneira bem elegante. Tem determinados pontos que o examinador vai dar uma volta em você e vai demonstrar que você está errado na sua resposta. E você tem que saber voltar atrás e falar, não, eu refaço minha resposta, né, e de uma maneira elegante, né. E existem treinos, né, para prova oral, e existe também uma coisa que é aquele chamado anjo de 24 horas, que é ou você ter uma pessoa que vai te acompanhar nas 24 horas, te ajudar a estudar, ou contratar um professor.
né? No meu caso, foi um ótimo professor e meu irmão também. Então, foi bem tranquilo. Foi mais uma questão interna que, né, minha, né, de nervosismo que me atrapalhou na prova oral. Entendi. E na prova de sentença, o que que você acha assim que foi acerto? O que que você acha que foi de erro durante o estudo, durante a prova? Como foi? Eu acho, assim, com, com toda a humildade, assim, acho que a sentença é o maior problema, não meu, mas quando eu vejo as pessoas estudando, falando sobre sentença ou estudar sobre sentença, eu acredito que essa é a prova que você tem que sentir, não se sentir confortável, porque é prova, né? Então, cada um vai enfrentar a prova de um jeito. Mas, assim, ela tem que te dar né, um certo prazer de fazer. Porque, queira ou não, você vai passar no concurso e vai fazer isso até se aposentar. Então, tem que ser alguma coisa que você se sinta confortável de algum jeito. Tudo bem que é prova é prova, prática é prática, né? Mas, queira ou não, é um momento que você está estudando, mas não está estudando. Estaria ali meio que fazendo um simulado do seu trabalho. E parece que aqueles processos simulados das provas de sentença são muito problemáticos, mas a prática é bem pior do que aquilo. E é bem mais problemática. Então, tem muito mais coisas para você resolver. Eu fiz um curso que me ajudou muito, que era presencial e não existe mais, era na Paulista, com desembargadoras, assim, e era perfeito. E acho que eu não tive muita dificuldade com sentença. O que eu Não é acho que. aquele escritório de advocacia, o nome? É que eu não, eu tô Não, visualizando. Não? não era o BFGT, Ah, tá. Já ouvi falar, mas achei que fosse um outro. É que que era eu o tô Robertella. lembrando o nome agora. Não, Robertella. Não, o Robertella foi na época do meu irmão. Quando eu comecei a estudar, já não tinha mais. Ah, tá. E, enfim, eu acho que um erro que eu posso ter cometido assim na prova de sentença é talvez assim por estar muito confiante não ver muitos posicionamentos dos embargadores, né? E eu não fiz um estudo de banca tão bem feito quando eu fui fazer minhas provas de sentença. E isso pode ser um erro, você está muito confiante, né? Eu, no começo, por ter passado na prova da OAB, lá no semestre, eu ficava extremamente confiante. Aí, quando veio as primeiras rasteiras, aí você acaba voltando para a realidade. Mas eu acredito que, assim, a prova oral eu não tive muita dificuldade, porque, assim, a minha dificuldade era para o objetivo. Então, passando da objetiva, eu pensava assim, eu quero passar numa objetiva só. Eu não quero chegar na sentença e voltar, né? Então, eu pensava assim, porque eu sabia que o meu psicológico talvez não aguentasse uma reprovação. Tem muita gente que aguenta chegar numa prova oral e voltar do começo. Eu não aguentaria, né? E isso aí de cada um. Então, eu tentava ser o melhor possível nessas fases para não sofrer muito. E aí, assim, acho que Deus. É difícil falar que eu não gosto de falar assim, mas com toda a humildade do mundo, aí só graças a Deus eu só precisei fazer duas vezes, né, a prova discursiva de sentença, porque dificilmente eu conseguiria ficar reprovando várias vezes, né? E então assim, eu não sou muito da resiliência, assim, né? Eu sou mais eu quero ir o mais rápido possível e sofrer o menos possível. E que bom que deu certo. Então eu Sim, não tenho muita dica para dar nesse ponto, não. entendi. E, bom, só uma coisa, você falou, bom, eu sei que foi só um modo de falar, né? Que eu até assustei, você, daqui uns meses sai edital e tarará, você acredita nos editais do ano que vem? Acha que vai sair? Eu não gosto de causar ansiedade, né?
Aham. Porque a minha preparação foi meio que assim, ó. Ah, saiu o edital. Você vai ficar sabendo. Não tem como você ficar sabendo. Não ficar sabendo, né? Vai chegar em você. Então eu ficava assim, não ficava lá no Correio Web ou nos grupos de Facebook vendo esses boatos, porque acabava me gerando uma ansiedade e eu não gostava. Mas eu acredito que vem edital sim no ano que vem, porque vários tribunais, várias amatras e a própria ANAMATRA, né, que é a Associação Nacional dos Magistrados, trabalhistas, né, já está se movimentando junto aos tribunais regionais, junto ao CSJT, para fazer o concurso ou nacional ou regional. Eu acredito que os tribunais 1, 2, 3, 4, 15 provavelmente vão ser regionais. Até E o os demais vão ser nacionais. Né? Mas eu não tenho como afirmar, porque a gente sabe que isso pode se alterar. Mas no panorama atual, eu acho que vai se manter da seguinte forma: o concurso nacional vai ser facultativo. E aí os regionais podem aderir a ele ou não. Né? Então, por isso que essa movimentação é mais nacionalizada hoje, né? O CSJT faz aquela conta de quantas vagas tem aqui e ali, porque eu acredito que vai ser tudo assim mais controlado, né? Mas eu acredito assim que o concurso nacional aprovou muita gente, acabou com todas as vagas remanescentes de concurso de magistratura, aprovou além do número de vagas, agora todo mundo tomou posse, então né, não tem mais como fugir de concurso. A única coisa que pode atrapalhar é política, e política a gente não presta atenção, não. Eu não sabia nada de política até. Parece que eu fiquei 2 anos assim, sem saber o que estava acontecendo. Tanto que eu fui fazer uma das provas, teve manifestação do impeachment e eu nem sabia o que estava acontecendo. a pé do Rio de Janeiro, que eu lembro que eu É, fui ver, e no avião, voltando, eu morava em Curitiba na época, eu fiquei assistindo o pessoal, não sei se era na Câmara, no Senado, no Congresso, lá falando, é, eita, que lá, né? isso, pela Ficava família, é, exato, assistindo. exato. Bom, Não, da minha pode parte, falar. acho que foi isso, de saber sua história aí. Vou atrás desse depoimento do Mauro Schiavi. Muito bom. Fiquei curiosa e agradeço, foi bem legal. E você está dando um curso de sentença, né? Ele fica gravado, ele já foi, como é que é? Na verdade, assim, a gente está fazendo aulas ao vivo toda semana. A gente já teve uma aula extra ontem, né? Seria toda terça, mas a gente teve uma aula extra, porque a gente fez uma rodada de discursivas. A gente ensinou o pessoal sobre discursivas, aquelas dúvidas padronizadas, né, do pessoal. As aulas são ao vivo pelo Zoom, aí são gravadas e depois disponibilizadas lá na área dos alunos para eles assistirem lá. E assim, aí não tem mais vaga para entrar, porque era só naquele período para todo mundo evoluir em conjunto, né? Mas assim, muita gente demonstrou curiosidade, vontade, e aí, não sei, eu dependo do curso agora para ver se a gente faz um inteiramente gravado, e aí a gente disponibiliza. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque é o primeiro curso de. Eu fiz um grupo de discursivas, né, gratuitamente, mas foi muito eu mesmo organizando, e aí eu não sabia nada dessas plataformas, eu sou muito ruim com tecnologia. E aí, no meio do grupo de discursivas, esse curso surgiu e entrou em contato comigo para a gente fazer para me fornecer esse suporte, né? E aí o curso está iniciando agora e tal, e eu gostei muito da ideia porque é bem parecido com o que eu penso, né? Que hoje em dia as coisas estão muito caras. E não é nenhum tipo de propaganda. Eu acho que é uma dificuldade mesmo que eu sempre tive, né? E que era o valor das coisas, mas hoje em dia
não sei. O que eu acredito também é que eu nunca vou oferecer nada para gerar mais dúvida assim no concurseiro. Porque hoje em dia, eu não sei, na minha época eram dois, três cursos que existiam, né? E hoje em dia tem muitos cursos e você acaba, não sei se você sente isso, mas parece que tem tanta coisa que você fica indeciso no que você compra esse curso, mas será que o outro é Eu melhor? que eu tenho uma amiga minha que fala que agora eu parei, né? Mas eu era louca dos cursos e livros. E assim, se eu não comprar esse, vai faltar alguma coisa. Se eu não comprar esse vai ter É, alguma coisa. Então, é. pelo menos eu tenho muito isso. Agora tá mais E sob controle, mas já fiquei muito. De, nossa, isso eu preciso ter. Não vou, vai ter alguma coisa ali que que vai vai cair, faltar. eu não vou saber. E é comum isso. Então, assim, essa é uma coisa, e acredito, assim, que isso gera no concurseiro uma coisa, assim, para mim, né? Vou falar de mim. Tudo que você não fez e que você ficou inseguro, na hora que você abrir a folha de prova, vai vir na sua mente, sabe? Então, acho que você tem que fazer tudo que te dá segurança. Então, acho que quando você for escolher por um curso, seja qualquer que for, esquece dos outros. Acho que rede social pode ser uma coisa muito boa, como está sendo agora, mas pode ser uma coisa muito ruim com toda essa, esse monte de informação que a gente que é jogada na nossa cara. Na minha época não tinha muito isso. Então, tem que fazer tudo que te dá segurança. E sobre esse sentimento, acho que é uma última coisinha para falar, é que eu tinha esse sentimento também, que eu preciso saber tudo, eu preciso saber o que é aximofobia, porque vai cobrar na minha prova. E eu estou esperando até hoje usar isso, eu nunca pude usar. Né? Então, acho que assim, você tem que se esforçar, você tem que tentar angariar o máximo de conhecimento, mas tente tentar não ficar ansioso de absorver cada vírgula de cada material, de cada coisa nova. E hoje em dia o direito também anda muito mais rápido, né? Uhum. Então não precisa se preocupar tanto assim, porque você vai ficar com esse sentimento até o fim, e o sentimento de que você não sabe tanto também vai te acompanhar até a prova oral. Ou até o momento de você tomar posse, vão falar, não, agora vamos descobrir entre a homologação do concurso e minha posse que provavelmente eu fiz Uma alguma coisa errada. audiência. Aí você vai te acompanhar. Depois, as primeiras audiências também vão ser assim, e depois começa a ficar um pouco mais tranquilo. Mas é normal esse sentimento de insegurança e de que você, qualquer momento, vão descobrir que você é uma fraude. Mas não é isso aí mesmo. Não se preocupe tanto em adquirir cada vírgula, cada coisa, porque é bem mais tranquilo do que parece. É só o esforço que é muito grande mesmo. Uhum, entendi. Bom, é isso. Foi bem legal, acho que foi bem proveitosa também. Agradeço Obrigado. por ter aceitado o convite. Vou deixar Vai salvo aqui, precisar. que tá bem legal. E é Legal. isso. Obrigado. Obrigada e até a próxima. Valeu, até. Tchau. Tchau, tchau.